Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, e hoje nós vamos estar falando a respeito de regulagem de pulverizador, o que é algo extremamente importante, principalmente se você vai aplicar herbicidas seletivos, como por exemplo o herbicida que mate a braquiária e não mate o Tifton ou Cos-Cross, são herbicidas seletivos. O que ele faz? O que faz o herbicida ser seletivo? É a dosagem, tá? É a famosa história, a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. Se você aplica o herbicida numa dose em baixa, não resolve o problema. Se você aplica o herbicida numa dose alta, pode matar o teu pasto, tá? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, é muito importante para nós, tá? Ative o sininho para você receber novos vídeos. Toda quarta-feira, 9 horas, Jonas, da manhã, tem vídeo novo. Compartilhe com os teus amigos e também deixe seu comentário. Para a gente começar a regulagem do pulverizador, a gente precisa saber a velocidade dele, ou o tempo de deslocamento em 50 metros. Quantos segundos vai ser em 50 metros? Para a gente saber isso aí, quantos segundos, tá? Primeiro, a gente vai então cronometrar os 50 metros, mas primeiro precisa saber, Jonas, aqui, para a tua região, para o Aras aqui, tô vendo que é uma topografia muito adequada. Você trabalha com que marcha e rotação? Primeira simples. Primeira simples e que rotação? 1500, que é o Tá. 15. Que é 1500 RPM ou que vem mostrando o 15, tá? Isso. Nessa marcha, nessa rotação, você consegue trabalhar em todas as áreas. Tá? Nossa, ajuda muito essa parte. Tá, então, ó, no caso daqui, nós estamos falando do trator Valtra 785, vai ser trabalhado 1500 RPM em primeira simples. Essa escolha, que quem toma essa decisão é o tratorista, que ele sabe qual é a melhor marcha e rotação para trabalhar em toda a área. A partir do momento que é definido isso não pode mudar. Porque se muda de marcha ou se muda a rotação, muda a velocidade e aí dá tudo errado. Vamos começar então. Primeiro eu vou marcar os 50 metros, né? Que é algo bem simples. Vamos pegar aqui a marreta. O importante é que seja alinhado, né? Eu estou procurando pegar o alinhamento aqui. Marcamos 50 metros. Agora vamos calcular a velocidade do trator. Agora que já nós marcamos os 50 metros, como vai fazer? Eu vou ficar aqui, tá? Com o cronômetro na mão. O Jonas, ele vai passar com o trator ali, já na marcha e na rotação. Você já vai ser um pouquinho de trás. Eu vou estabelecer o eixo da frente do trator. Quando o eixo da frente do trator cruzar, eu vou acionar aqui o cronômetro, tá? Enquanto isso, ele já vai estar lá e você vai ficar com o braço levantado. A hora que o trator, o eixo da frente do trator passar aqui, você dá o sinal. Eu travo o cronômetro. Enquanto isso, Jonas, você não vai parar não, tá? Ainda está longe o almoço. Você passou com o trator lá, você vai dar uma volta e já pega pelo parto de baixo. Quando o trator na volta passar no eixo da frente, na estaca, você dá outro sinal. Hora que chegar aqui, eu vou medir o tempo. Não vai parar não, Jonas. Você vai dar a volta com o trator e nós vamos repetir isso por 2 vezes indo e voltando. Nós vamos ter no final 4 medidas e nós vamos tirar a média. Aí a gente vai saber quantos segundos o trator leva para percorrer os 50 metros. Ok? Uma coisa importante é que o que nós vamos fazer agora é só coletar o tempo. Ou seja, eu não preciso abrir a barra, eu não preciso ligar a tomada de força, eu nem precisaria estar instalado o pulverizador. Porque o que interessa pra gente é só o tempo, tá? Pulverizador, barra fechada, para não atrapalhar, é mais fácil. Vamos lá, João? Vamos.
Jonas, a média deu 39,45 segundos para percorrer os 50 metros. A gente vai considerar para cronometrar 39,5. Tá? Os 45, 0,45 vai arredondar para meio. Então a gente vai ter que cronometrar 39,5 segundos, que vale 50 metros. Isso equivale a 4,9 km por hora. Tá? Se a gente precisar de algum arredondamento, a gente vai saber que o trator, Jonas, andando a 1.500 RPM em primeira marcha simples, ele está fazendo 5 km por hora. Esse número a gente tem que ter sempre, tanto para regular equipamento, para os outros que a gente possa vir a regular. Próximo ponto, quando a gente vai regular o pulverizador, a gente aproveita e já faz uma revisão geral. Tá? Eu gosto de começar pelo pré-filtro. Tá? Aqui onde ele acumula, né? Ele filtra as sujeiras mais grossas. Vamos lá, Jonas? Vamos lá, vamos abrir isso aqui. Claro, tá limpo porque o Jonas já tinha regulado, né, Jonas? Né? Mas assim, é muito comum estar muita sujeira. E se porventura esse pré-filtro, caso ele esteja rasgado, arrebentado, substituir. Mas é importante e pouca gente se lembra que eu preciso primeiro regular o pré-filtro. Ó, um assunto extremamente importante, nós não estamos usando o IPI agora na regulagem porque foi lavado o equipamento e está abastecido só com água. Mas queremos lembrar que na utilização de todo o equipamento que vai trabalhar com defensivo agrícola, EPI é obrigatório, né? Sim. Nós estamos aqui não usando máscara, não estamos usando luva porque está cheio de água só, ele está limpo. Mas EPI, equipamento de proteção individual, principalmente em caso de pulverização, é obrigatório. Nunca trabalhe sem. Vamos lá, Jonas. Próximo passo, checar os bicos, tá? O bico, se ele está entupido, desentupir, a gente vai tirar bico por bico, a gente vai limpar algum bico que esteja sujo. Limpeza de bico, gente, eu costumo usar uma folhinha de capim, nunca meter um arame ali que ele estraga, tá? A limpeza do bico, ou nesse caso aqui, a gente vai fazer diferença, vai fazer diferente. Como faz tempo que está usando esse bico aqui, a gente conversou aqui e a gente decidiu colocar bico novo em todos. Então o que a gente vai fazer agora é trocar todos os bicos. Mas se não fosse trocar, fazer a limpeza bico, fazer a limpeza filtro de bico. Vamos baixar as barras para ficar mais fácil a gente mexer com isso, não? Viu? Como o vídeo está ficando longo, nós vamos dividir. Então, se você gostou desse vídeo aqui, nós vamos dar um presente para você, tá? Nós vamos estar dando de presente para você um e-book que nós fizemos sobre regulagem de pulverizador. Tudo isso que nós falamos aqui vai estar no e-book, tá? Isso é gratuito, hein? É de grátis, tá? Mas para isso você tem que o quê? Você tem que mandar uma mensagem para a gente. Rodolfo, eu quero o e-book sobre regulagem do pulverizador, tá? E, além do que também, nós vamos ter um outro e-book, que é um e-book mais completo, que é sobre regulagem de pulverizador tratorizado, regulagem de bomba costal, que muita gente não sabe, mas se regula bomba costal. Vai ter regulagem de calcareadeira ou calcareadora e vai ter também a regulagem de adubadora, tanto a adubadora de pêndulo quanto a adubadora de hélice. Já esse e-book completo sobre a regulagem de todos os equipamentos custa R$ 58. Se você tiver interesse, manda também nos comentários. Rodolfo, eu quero comprar o e-book de regulagem de todos os equipamentos. Então, quem quiser o e-mail gratuito de regulagem de pulverizador, deixa lá o teu e-mail, coloca o teu e-mail nos comentários, né? Deixa o teu e-mail para a gente estar enviando o e-book gratuitamente. E fala, Rodolfo, eu quero o e-book da regulagem do pulverizador.